Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Vamos ainda continuar aqui a análise do item 1, que é a própria parábola dos trabalhadores da última hora, onde Jesus contou aquela historinha que nós lemos no sábado passado, né? Comparando o reino dos céus com o dono de uma vinha, né? Que vai saindo na rua e pegando os trabalhadores para trabalharem na sua vinha, né? E ele vai pegando os trabalhadores que ele encontra nas primeiras horas da manhã, os que ele encontra ao meio-dia, os que ele encontra no final do dia, todos ele vai chamando, né? Independentemente da hora, ele fala, pode vir trabalhar, mesmo estando no final do dia, ele fala, não, pode vir trabalhar na minha vinha, né? E aí nós vimos ao longo do comentário na semana passada que vimos todo esse simbolismo que envolve essa parábola, né? Então vimos que a vinha é a vida, né? Esse campo da vida, né? Em que nós estamos imersos, nós estamos aqui reencarnados no planeta, né? E o dono da vinha é Deus, né? O dono da vinha é Deus, ou seja, em outras palavras podemos dizer, é a própria vida nos convocando ao trabalho de evolução espiritual, né? Os acontecimentos da vida, tanto aqueles favoráveis como os desfavoráveis, tanto os felizes como os sofridos, nos convidando sempre ao aprendizado espiritual, né? E o salário que é dado aos trabalhadores, né? Até a gente comentou isso, né? O salário que é dado aos trabalhadores, sejam eles aqueles que iniciaram no começo do dia, seja aqueles que iniciaram no fim do dia, o salário é o mesmo. Por quê? Porque o salário ele significa o fruto da evolução espiritual, e o fruto da evolução espiritual é a iluminação. E na iluminação a gente supera a dualidade. Não existem mais primeiros e últimos. Por isso que tem aquela frase no final, inclusive, da parábola, onde Jesus diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque todos estarão confundidos numa mesma unidade, né? É aquilo que nós falamos também na nossa segunda parte de hoje, que à medida em que a gente avança no caminho espiritual, a gente transcende a dualidade e todos esses opostos se unem, né? Ou se reúnem numa grande unidade inseparável, né? Então, continuando aqui esse comentário, vai se explicar aqui agora o significado do ajuste de contas, ou seja, aquele momento em que o Senhor da vinha, que é Deus, como nós já vimos, vai ajustar contas dos trabalhadores, vai pagar o salário dos trabalhadores, né? E aí o comentário diz o seguinte, o ajuste de contas é o momento da aferição dos resultados, da verificação do efetivo progresso, ou da melhoria espiritual do trabalhador, tendo em vista os investimentos futuros, os próximos planejamentos reencarnatórios. Então, olha que bonito o significado do simbolismo da parábola, pessoal. Aqui, quando se fala sobre o ajuste de contas, significa o quê? É que a cada encarnação nós avançamos ou não, né, no caminho espiritual, depende do nosso empenho, né, depende da nossa dedicação e do nosso esforço, mas ao final de cada vida encarnada, nós passamos por um processo natural de aferição do que fizemos, né? A nossa própria consciência, né? O que eu aproveitei da minha preciosa vida humana, né? Em que eu avancei, até onde eu progredi, né? Quais são os alicerces que eu construí para os meus próximos renascimentos. Então, tudo isso está contido nessa parábola dos trabalhadores da última hora, né? Porque a questão da última hora, Jesus colocou nessa parábola, por quê? Porque nós, na nossa visão dualista, temos uma tendência a valorizar o que vem primeiro e a desvalorizar o último. Então Jesus já começa dizendo, os últimos serão os primeiros. Ele já solta essa frase para nós. Para quê? Para ver se desmonta essa nossa preferência, né? Esse nosso apego a ser o primeiro e essa nossa aversão a ser o último. Porque a própria questão de ser primeiro ou último, ela é muito relativa. Porque Jesus também diz numa outra passagem
que nessa questão dos últimos e dos primeiros, ele diz que para os seus discípulos que ao chegarem numa festa não se sentem na primeira fileira, não queiram ser os primeiros, para que não aconteça de que cheguem os parentes do dono da casa e digam para vocês, olha, essas primeiras cadeiras é para os parentes, então vocês vão lá para trás, né? Então o que Jesus diz? Sentem-se nas últimas fileiras, para que caso o dono da casa simpatize com vocês, ele chega e fala assim, não fiquem nas últimas não, venham para as primeiras. Percebe? Então, nessa historinha que Jesus criou também, sempre de uma maneira muito perspicaz e inteligente, ele mostra, ó, tá vendo? Aí nesse caso, os que sentaram na última fileira foram convidados a sentar na primeira e não passaram pelo constrangimento de serem convidados a sair da primeira para sentar na última, né? Então, Jesus está sempre trabalhando com esses exemplos que fazem, que nos impulsionam a superar a nossa dualidade e que nos impulsionam a reavaliar as nossas preferências e as nossas aversões. E aí o comentário segue dizendo, o aproximando-se à noite está relacionado ao final de uma existência física, quanto ao fechamento de um ciclo evolutivo, né? Então percebam que quando Jesus na parábola fala sobre a 1/10 hora, aquela horinha que para os judeus era a hora em que o dia estava se encerrando e as primeiras sombras da noite estavam chegando, né? Essa hora a que Jesus se refere, do começo da noite, ela simboliza ou o final de uma encarnação ou o final de um ciclo evolutivo, né? Porque nós vamos passando por ciclos evolutivos, né, que vão nos fazendo avançar no caminho espiritual, né? A gente vai desenvolvendo cada vez mais uma moralidade superior e uma inteligência, né? Uma inteligência cada vez mais clara, mais lúcida, né? E a cada final de ciclo nós estamos nós entramos numa nova etapa e consequentemente subimos um degrau a mais, né? Nessa escada da evolução espiritual. E aí depois o comentário ainda continua dizendo que os salários justos dos que trabalham na vinha são os mesmos para todos os obreiros, independentemente do número de horas que tenham trabalhado. Desde a manhã até a noite, não mereceram maior salário os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Cada hora de labor representa uma encarnação ou período de aprendizado. Então esse é mais um simbolismo para as horas que Jesus cita na parábola, né? Cada hora representa ou uma encarnação ou um período de aprendizado. E o que Jesus quer reforçar com isso? Que a nossa evolução espiritual se dá por etapas, que temos que ser pacientes, né? Não adianta ficar ansioso pela perfeição espiritual, porque a própria ansiedade é um obstáculo, né? Os mestres espirituais costumam dizer que a iluminação acontece quando a gente menos espera. Porque quando a gente está esperando, a gente está um pouco ansioso. Eu quero me iluminar, E a própria ansiedade é uma falta de clareza mental, né? É uma obscuridade mental. Então esse é um ponto interessante, né? A gente tem que relaxar, fazer o que tem que ser feito, né? Lembrar da frase do budismo Zen, que diz assim, não tenha pressa, mas não perca tempo. Essa frase é muito profunda, muito bonita, né? Por quê? Porque o que ela está dizendo? Se você tiver pressa, você fica ansioso. E aí você perde tempo. Mas ao mesmo tempo ela diz, não perca tempo. Ou seja, não perca tempo como? Ficando relaxado, mas fazendo o que tem que fazer. Vigiando para ver se a sua energia está sendo empenhada na evolução espiritual, no aperfeiçoamento interior. Então isso é não perder tempo. Não ficar perdendo tempo com as coisas fúteis, mas sim dedicando tempo àquilo que verdadeiramente interessa, né? Que é a vivência do Evangelho, o treinamento da mente, né? E aí o comentário continua dizendo assim, entendidos os simbolismos desta parábola de Jesus, ela traz vários ensinamentos e esclarecimentos. Então agora, esclarecidos os símbolos da parábola, o autor do comentário agora vai falar sobre os ensinamentos que ela traz. O primeiro deles se refere à pluralidade das existências, ou seja, o Senhor sempre nos chama para a sua vinha, convidando para o trabalho edificante na prática do bem.
Então aqui, o comentário da parábola nos diz que a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, né, ela é como se fosse o reforço do convite do Senhor, ou seja, do convite de Deus, né, do convite da vida, para que nós evoluamos. A gente percebe na literatura espírita que vários espíritos, né, nós inclusive, a gente muitas vezes gastou inúmeros renascimentos, a gente desperdiçou inúmeros renascimentos nos dedicando a coisas materiais, esquecendo completamente do cultivo interior, né, do cultivo dos sentimentos e dos pensamentos, né? Mas o que acontece? A vida é misericordiosa, então ela renova nossas oportunidades através da reencarnação, né? Nos são oferecidos novos renascimentos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso karma. A gente nasce nas condições boas ou ruins que nós mesmos criamos, e a partir dali temos uma nova oportunidade de nos dedicarmos ao trabalho edificante na prática do bem, como diz aqui o comentário, né? E aí, seguindo aqui no texto, ele vai dizer assim: da primeira até a última hora, todos os trabalhadores da vinha do Senhor têm o direito a salário, mas é preciso perseverar e estar à sua disposição. Se negar o trabalho, não terá o salário. Se empregar mal o tempo, não haverá trabalho na vinha, porquanto será preciso recomeçar a aprender e, quando se achar bem mais disposto, poderá ir para o vasto campo e trabalhar a qualquer hora do dia. Então percebam, pessoal, que tudo isso aqui é um simbolismo, né? Da primeira até a última hora. Isso significa o quê? Desde o início da nossa caminhada espiritual até o ponto em que nós vamos chegar lá à perfeição espiritual, né? Nós vamos ter direito ao salário. O que quer dizer isso? Que a vida sempre vai renovar as oportunidades de aperfeiçoamento espiritual para nós. Mesmo os espíritos mais cruéis, mesmo aqueles espíritos que se desviaram muito do caminho, mesmo eles são reencaminhados para novas encarnações, muitas vezes encarnações de grande sofrimento e de grande aflição devido ao mal que praticaram em existências passadas, mas mesmo eles são reencaminhados para que possam ter a oportunidade de reaprender e de perseverar nesse caminho que nos conduz à verdadeira paz e à verdadeira felicidade, né? E segue o texto: até a última hora será momento de se obter o salário, oportunidade na imensidade dos tempos diante da eternidade. Aqui, pessoal, a gente pode fazer inclusive uma interpretação desse curto parágrafo do ponto de vista dos ensinamentos espíritas, porque essa última hora é interpretada dentro da literatura espírita como esse momento que nós estamos vivendo de transformação, né? Ou seja, o planeta está passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. E aí os espíritos nos dizem que nesse momento, muitos espíritos que vão desencarnar em um estado assim muito precário de desequilíbrio espiritual, talvez não tenham mais a oportunidade de reencarnar no nosso planeta. Então essa seria a última hora para muitos espíritos se dedicarem ao bem e desenvolverem méritos que lhes permitam continuar aqui na Terra quando ela se tornar um planeta de regeneração, né? Então essa é a última hora, e os espíritos sempre nos dizem que diante desse ensinamento, nós espíritas, sobretudo, que temos esse conhecimento, não deveríamos desperdiçar essa oportunidade que estamos tendo. Estamos encarnados em pleno século XXI, exatamente no momento de transição do planeta, e tivemos contato com essa doutrina esclarecedora. Então nós temos muitos instrumentos para nos aperfeiçoarmos e também para ajudarmos os outros a avançarem. Nós temos muitos instrumentos para cultivar a nossa paz, para conquistarmos méritos que nos permitam participar, né, dessa obra regenerativa
do planeta, da sociedade, das comunidades, de maneira construtiva. Né? A gente tem uma responsabilidade muito grande diante desse processo, porque Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será pedido. E ter conhecimento da doutrina espírita neste momento crítico pelo qual passa a humanidade e o planeta Terra é um privilégio muito grande, é uma preciosidade muito valiosa. Né? Então, a nossa aspiração deveria ser a de dar a melhor contribuição possível para o mundo e de aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade que nós estamos tendo, para que a gente tenha a felicidade de renascer aqui num planeta regenerado, numa terra pacificada, onde as energias, a organização econômica, a sociedade, os países estarão todos voltados para a criação de condições propícias ao avanço no caminho espiritual.